detalhes para as pessoas entenderem como é. Então, por exemplo, o Silvio Santos, na época, também falou que sairia candidato. E todo mundo, Silvio Santos, esse vai ser eleito, não vai ter jeito. E aqui você diz de alguns trabalhos de magia que foram feitos pelo Fernando Collor junto com a Maria Cecília, um deles que tinha sacrifício de animais, de galinha, de bode, de macaco, de outros bichos. Se fazia um amuleto. Esse amuleto precisava ser colocado na boca de 7 defuntos que tivessem morrido há pouco tempo, para que esses desejos do Collor fossem atendidos através da magia negra. E um outro que eu vi que você retratou, da mãe de santo, a Maria Cecília da Silva, que ela teria obrigado algumas filhas de santo que estavam grávidas a cometerem um aborto, e esses fetos, eles seriam oferecidos para as entidades, para que Collor tivesse ali tudo que ele desejava ter em relação ao poder, em relação a derrubar Silvio Santos, que seria um grande adversário, e derrubar quem tivesse pela frente, não era só Silvio Santos, para que ele fosse presidente da República. Como que foi para uma menina tão nova, tão inexperiente, tão imatura, porque a gente, hoje uma menina de 25 anos é diferente de quando a gente tinha 25 anos. Com certeza, uma grande diferença. Como foi para você esse momento? Então, eu vou tentar explicar como que essas histórias aconteceram. Muitas pessoas estão dizendo por que de Rosane falar da magia negra, falar desses trabalhos. É impossível eu escrever um livro, contar a minha biografia, sem relatar essas coisas. Quando eu me casei com o Fernando, ele já frequentava esse tipo de centros espíritas. No começo eram centros espíritas, pessoas que vinham da passe. Muitos políticos fazem isso. Sim. Eles não declaram, mas fazem isso. Vão numa campanha política, você vai numa igreja católica, lá na comunhão, recebe a hóstia, vai numa igreja evangélica, conversa com o pastor, bispos, vai nos centros de macumba, conversa com os pais de santos. Então isso era uma coisa natural que acontecia nas campanhas do meu marido. Na campanha de governador, nós estávamos num município chamado Arapiraca, um município de Alagoas. Lá eu conheci essa mãe de santo, Maria Cecília. E ela disse, eu preciso chegar ao seu marido. Eu falei, não há menor problema. Você, quando nós estivermos no palanque, você vai lá e eu apresento. Mas você está com o deputado, que é amigo do Fernando. E com certeza você vai ter acesso ao subir o palanque. Ela falou, mas eu quero que você esteja comigo do lado. Eu falei, sem problema. Ela foi ao encontro do Fernando, no palanque, que eu estava em outro local, e o Fernando estava já subindo para ir fazer o comício. Nos conversamos e eu disse, olha, essa mãe de santo acabou de me falar que precisa conversar com você sobre a sua campanha e que você vai ser eleito governador. Só não vai se acontecer duas coisas. Se ela deixar de ser mãe Cecília ou se Deus descer à terra. Então isso já criou um impacto. Porque, como? Aí, mas para isso você tem que fazer um trabalho. A Maria Cecília falou. E aí o Fernando começou essa amizade com a Maria Cecília. Como já era uma coisa natural que ele se encontrava, com outras pessoas, e eu já fazia também com ele. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu tinha visitado uma única vez, uma coisa tranquila. Sim. Mas todo mundo tem essas curiosidades. Como vai para uma igreja evangélica, vai para uma igreja católica e também vai para centros espíritas. E tem várias linhas, tem várias linhas trabalhos do espiritismo, de você fazer, é verdade. E aí, quando ela começou a fazer esse tipo de trabalho, e ela disse, olha, tem que fazer com animais. Eu não gostava de assistir. Quando eram coisas pequenas, eu assistia.
Mas quando eram trabalhos fortes, eu não assistia. Com animais maiores? Animais maiores. Assim. Ela sempre fazia afastado. Mas sempre fazia. E ele estava acostumado a fazer isso. Eu realmente achava estranho. Mas para mim, como ele fazia e não estava fazendo nada em nenhum momento, a mãe Cecília, naquele momento específico, ela disse que era para prejudicar alguém. Não. Era para que o Fernando ganhasse a eleição. E que tivesse uma proteção pessoal. E que tivesse uma proteção de todas aquelas entidades. Uhum. E ele aceitou. E ela dizia, e você também tem que ter essa proteção. E eu também tinha que fazer alguns trabalhos, mas eu não gostava de participar quando tinha matança de animais. Passou, ela fez para o Fernando ser candidato ao governo do estado, ele conseguiu ser candidato, ele conseguiu ser eleito. Depois veio a campanha de presidente da República. E duas das vezes que nós fomos a Belo Horizonte, nós fomos conversar com Marcos Coimbra, que era na época presidente da Vox Populi, e ele disse, Fernando, você está com 1% só nas pesquisas, mas você tem chance de crescer. Só tem uma pessoa que vai te prejudicar, se for candidato, será Silvio Santos. Aí o Fernando, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Voltamos para Maceió e creio que uma semana depois saiu na televisão, jornais, dizendo que Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. E ele como agiu? Você viu isso? Eu estou vendo. Posso falar o que eu acho? Pode. É tudo uma coisa aterrorizante, assim. Não uma é coisa aterrorizante? asquerosa. Agora eu estava fazendo, desculpe de novo, fazendo um paralelo comparativo? com a televisão. Não é muito diferente disso. O que roda por trás de nós. Bastidores, não é verdade. Que as pessoas, às vezes, tudo bem, não fazem um sacrifício de um animal, mas desejam mal para os outros com a mesma intensidade. Eles fazem coisas terríveis, fazem coisas terríveis. E as pessoas que fazem isso, para elas, estão enriquecidas. Outro dia parou na porta do meu ateliê, um pai de santo que conhece todo mundo e trabalha para todo mundo, numa Mercedes, último tipo, tudo, e estava lá me repreendendo por um monte de coisa. Aí eu falei, olha, eu sou católico, não vou entrar em nada. Agora, eu nunca vi ninguém que tivesse terminado bem que mexesse com essas coisas. Mas ela mesma vai dizer isso. E ela não diz que termina. Você vai ver na continuidade da entrevista o que ela vai dizer, até que ela acha que ela sofreu justamente por ela ter acompanhado. Reflete. Entrevista, você vai ver, segundo Rosane Collor, que foi feito para o Silvio Santos não se candidatar à presidência da República, como isso, segundo ela, afetou a vida da família inteira e outras coisas que a gente nem imagina daquele período que Fernando Collor foi presidente. Veja aí. Só tem uma pessoa que vai te prejudicar, se for candidato, será Silvio Santos. Aí o Fernando, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Voltamos para Maceió e creio que uma semana depois saiu na televisão, jornais, dizendo que Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. E ele como agiu? Aí o Fernando chamou a mãe de Santos, Cecília, e disse, Cecília, como que vai ser? O Silvio Santos tinha dito que não ia ser candidato e se ele for candidato, o Marcos Coimbra disse que prejudicaria a minha eleição e que eu não seria eleito. Ela disse, não, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um trabalho que ele não vai ser candidato. Que quem vai ser eleito será você. Eu disse que você, lá atrás, que você seria eleito governador do estado e eu estou te afirmando agora que você será eleito presidente da República. Coincidência ou não... E ela fez os dois trabalhos. Aconteceu. E ele terminou sendo eleito presidente da República e o Silvio Santos deixou de ser candidato. Você acredita
que o que ajudou Fernando Collor mesmo a ser eleito foram esses trabalhos, vamos chamar assim, gente, esses trabalhos feitos pela Maria Cecília, da forma como foram feitos. Quer dizer, uma coisa é você acender uma vela, pedir porque você acredita, outra coisa é você ter sacrifício de animais, usar afetos como oferendas para as entidades. Você acredita que foi isso mesmo que ajudou Fernando Collor ou não? Governar o nosso país, e nós também temos o nosso livre-arbítrio, através do nosso voto. Né? E em relação ao trabalho dos fetos humanos, eu não sabia. Junto? Não. Mas nunca Esse foi depois, quando eu já estava separada do Fernando. Ela, a mãe Cecília, deu uma entrevista em vários jornais. E ela tem também CDs gravados, onde ela diz que fez trabalho com fetos humanos. Eu tomei um susto muito grande, porque eu não tinha lido as entrevistas na época, eu nem tinha assistido o vídeo, e quando ela levou esse vídeo para minha casa e falou comigo, eu falei, eu não sabia que você tinha sido capaz de fazer esse trabalho. Ela falou, hoje ela é evangélica, ela pediu perdão pelas coisas que ela fez, e ela me disse que fez com o consentimento dele. Só que eu, Rosane, eu não sabia.